quinto ano? Bom, agora nós vamos fazer uma aulinha de ciências sociais, tá? Na última aula nós falamos então sobre os movimentos sociais, né? Hoje nós vamos abrir na página 242, onde vai falar dos movimentos sociais que ocorreram no Brasil, tá? O Brasil também presenciou vários movimentos sociais, e aí a gente vai conhecer alguns desses movimentos sociais. O primeiro movimento que eu vou falar para vocês é um movimento que ficou conhecido como Movimento Diretas Já. Então, esse é o primeiro que nós vamos falar, tá? Então, Movimento Diretas Já. Então, esse movimento que nós vamos trabalhar hoje, o movimento chamado Diretas Já, aconteceu no Brasil entre os anos de 1983 e 1984, tá? Ele levou um montão de pessoas para ruas para pedir eleições presidenciais diretas. Nós já trabalhamos o que é uma eleição direta e o que era uma eleição indireta. Lembrem que a gente já falou disso, tá? O período era de enfraquecimento da ditadura militar. Então, o Brasil ele era governado por militares e estava num momento em que a ditadura não tinha mais a força que ela tinha anteriormente. Então, foi quando a população foi para as ruas para pedir que elas mesmas elegessem um novo representante, tá? Então, esse período de enfraquecimento da ditadura militar e as últimas eleições diretas para presidente tinham acontecido há mais de 20 anos, no ano de 1960. Aí, o governo reagiu ao movimento, que é chamando os envolvidos de subversivos, e mesmo assim, a campanha seguiu em frente e teve como principal ação a reunião de mais de 1 milhão de pessoas do Vale do Anhangabaú, em São Paulo, no dia 16 de abril de 1984. Então, esse movimento chamado Movimento Diretas Já, ele veio para tirar os militares do poder e colocar um presidente que fosse escolhido pelo povo. Então, foi mais de 1 milhão de pessoas para a rua para pedir essas eleições diretas, que depois eles tiveram sucesso, tá? O segundo movimento que nós vamos estar falando é o movimento negro, tá? Bom, o movimento negro aconteceu após a abolição da escravidão, tá? Então, essa abolição da escravidão em 1888, aconteceu vários movimentos a favor dos direitos dos afrodescendentes aqui no Brasil. Desde a publicação de jornais até a organização de entidades como a Frente Negra do Brasil, em 1931, a União dos Homens de Cor, em 1943, o Teatro Experimental Negro, em 1944. Um dos destaques foi a fundação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, que aconteceu em 1978, tá? Que ainda luta para cobrar e reivindicar ações e direitos. Pessoal, o movimento negro, ele nada é além do que? De pedir igualdade de raça, igualdade de direito. Por quê? A cor da pele não tem significado algum, não é verdade? Ninguém nos torna diferente porque tem mais melanina ou menos melanina, né? Então, isso ainda acontece muito, porque a gente ainda tem conhecimento de pessoas que são preconceituosas, né? Bom, um outro movimento, esse movimento negro teve como conquista as cotas nas universidades, tá? Hoje, nas universidades existe uma cota, uma quantidade de vaga que é garantida para os afrodescendentes. E também tem a obrigatoriedade do estudo da história da cultura afro-brasileira nas escolas do país. No dia 20 de novembro, inclusive, a gente comemora o Dia da Consciência Negra aqui no Brasil, tá bom? Bom, um outro movimento que a gente vai falar hoje é os movimentos indígenas. Movimento indígena. O
movimento indígena, ele vai se aplicar a quem? Aos índios, né? Então, há algum tempo, os povos indígenas têm se organizado para reivindicar seus direitos, que seus direitos sejam colocados em prática, tá? Em 1988, a Constituição Federal reconheceu e garantiu direitos aos povos indígenas, entre eles o direito das terras que ele ocupa, tá? Então, eles moram lá na floresta, aquela demarcação florestal pertence a eles. Como nem todos esses povos têm os seus direitos respeitados, a população não respeita os índios, né? Então, eles lutam para conseguir os seus direitos, que estão garantidos na Constituição, como educação, saúde, entre outros direitos que eles têm garantido em Constituição. Um exemplo de organização desses povos é o movimento Ipereguaí, que o povo se opõe à construção de barragens lá no rio Tapajós, então eles não querem que, até porque a gente sabe que a construção das hidrelétricas provocam grandes destruições ambientais, a gente já estudou isso, então eles lutam para conseguir viver aonde eles têm direito, que é na casa deles, lá na floresta em que eles habitam. E, por último, as manifestações de junho de 2013. Manifestações de junho de 2013. Então, mais esse movimento aí. O que aconteceu em junho de 2013? Muitos brasileiros eles se mobilizaram contra o aumento das tarifas de transporte público, tá? Após alguns dias, mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas por todos os países. Não somente as tarifas de transporte público foram questionadas pelos manifestantes, mas foram feitas várias outras reivindicações, como a questão da saúde pública, da educação e da corrupção no Brasil, tá? A internet e as redes sociais foram fundamentais para que as pessoas pudessem se organizar e difundir as informações a respeito dessas manifestações. Só para a gente concluir, lembra então que manifestação é quando um monte de pessoas se reúne para quê? Em prol de um objetivo comum, e quando eles partem para a rua, quando eles vão para a rua, quando eles vão buscar os seus direitos, quanto mais pessoas reunidas, maior é a sua força, maior é a chance de conseguir o objetivo dessas manifestações. Então, aqui no Brasil, a gente tem 4 movimentos bastante importantes que aconteceram, que é o movimento Diretas Jás, que colocou fim na ditadura militar, e a gente teve o primeiro presidente eleito após esse movimento da ditadura. O movimento negro, que trouxe igualdade social entre negros e brancos e luta ainda contra o preconceito. O movimento indígena, onde os índios eles buscam seus direitos como garantidos em Constituição, como direito à moradia, saúde e educação. E as manifestações de junho, que buscavam o quê? Abaixo nas tarifas de transporte público, melhorias na saúde, melhorias na educação, além do combate à corrupção. Tranquilo? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer, então, lá na página 245, os exercícios de aplicação. Vou apagar aqui. Abram a apostila de vocês na página 245. O exercício 1 fala assim, ó. Faça uma pesquisa sobre a existência de movimentos sociais em um município ou uma unidade federativa onde vocês moram. Em seguida, escrevam as informações que vocês descobriram. Então, o que vocês vão fazer aí para mim? Vocês vão pesquisar algum movimento social que ocorreu no Mato Grosso
do Sul, tá? Então, preferencialmente, algum movimento que aconteceu no Mato Grosso do Sul. Se você não encontrar de jeito nenhum algum movimento que aconteceu no Mato Grosso do Sul, vocês pesquisam algum movimento brasileiro e escreva aí a sua resposta, tira a foto e manda para a prof, tá? Segundo exercício. Converse com o professor e com os colegas e identifique quais são os grupos que se organizaram em cada um dos movimentos apresentados no exercício anterior. Então, de acordo com os movimentos que nós temos apresentados para vocês, vocês vão escrever lá para a prof. Nas diretas já. Quem que se organizou? Qual que é a população que organizou o movimento direta já? Ou você vai falar para mim do movimento indígena. Quem que se organizou para o movimento indígena? Ou você vai falar para mim do movimento negro. Quem que se organizou aqui no movimento negro? Ou você vai falar para mim das manifestações de junho de 2013. Ou você vai colocar para mim quem foi os indivíduos que se organizaram em cada um desses movimentos. Vocês vão escrever bonitinho aí, vão tirar foto e vão me enviar, tá bom? Aí depois vocês vão fazer para mim o exercício 3, não precisa fazer, tá? Não precisa fazer o exercício 3. E vocês vão fazer para mim o exercício 4, para me enviar, que é o Marque X, e o exercício 5. Então, vocês têm, para a tarefinha de ciências sociais, a pesquisa de algum movimento que ocorreu no Mato Grosso do Sul, preferencialmente, se você não encontrou nada que aconteceu no Brasil, tá? Depois, o exercício 2, vocês vão colocar quais foram as populações que se reuniram para o movimento das diretas já, o movimento indígena, o movimento negro de junho de 2013. Por exemplo, ó, as diretas já. Quem que se reuniu para isso? Um grupo da população, de modo geral, que foi para a rua pedir eleições diretas. É isso que eu quero que vocês façam, tá? O exercício 3 não precisa fazer. O exercício 4 é um Marque X e o exercício 5 é uma entrevista, tá bom? Então, vocês vão fazer isso para a prof de Ciências Sociais, bem bonitinho, bastante capricho. E aí, vocês tiram foto, colocam o nome e me envia, tá? Não esquece de colocar o nome, porque senão depois a prof fica difícil de encontrar quem que enviou as atividades para correção. Combinado? Então, isso é o que nós temos para atividades de hoje. Um beijo para vocês, até a nossa videochamada, então, para esclarecer qualquer dúvida que tenha sobrado. Beijinhos!